Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Campo Maior, especialmente aos servidores e servidoras municipais. Estamos iniciando mais uma edição do programa Sindicato em Destaque. Este logo mais estará disponível na nossa página do Facebook e no nosso canal do YouTube. Hoje, 19 de novembro de 2022, o programa será apresentado por mim, Valírios Rodrigues da Silva. E nesta edição, vamos apresentar as seguintes manchetes. Projeto de Lei número 060/2022 do Executivo, que trata sobre o abono do Fundeb 2022. Projeto de Lei número 061/2022, também do Poder Executivo, que versa sobre pagamento da diferença do Fundef. Projeto de Lei número 062/2022, também do Executivo, que faz uma alteração no vencimento do técnico de tecnologia da informação. Projeto de Lei número 063/2022, que altera o artigo 3º da Lei de número 2804/2016, também do Executivo Municipal. E dois ofícios do SINSEC, números 97 e 98, endereçado ao senhor prefeito municipal de Quixeramobim. Então vamos lá, a nossa primeira matéria. É o projeto de lei número 60/2022, de 10 de novembro de 2022. Dispõe sobre a concessão do abono Fundeb aos profissionais da educação básica da rede municipal de ensino na forma que especifica. Então nós temos aqui, nós vamos fazer aqui uma leitura de só alguns pontos. No artigo 1º, ele faz a fundamentação de que se trata esse abono. No parágrafo 1º, ele vai falar que o valor global destinado ao pagamento do abono Fundeb não poderá ser inferior ao valor necessário à complementação de 70% dos recursos disponíveis na conta do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação Fundeb, relativo ao exercício 2022. Então, no parágrafo 2º, ele vai dizer quem são essas pessoas. E com a nova legislação, são todas aquelas pessoas, que trabalham na escola. Ou seja, desde a diretora até o vigilante, todos que trabalham na escola, que é lotado na secretaria, que trabalham na escola, faz jus ao rateio, com a sobra dos 70%. Então, no artigo 2º, aqui ele traz de novo aquela portaria da Secretaria de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, definirá na forma de pagamento critérios e percentual incidente do valor do abono sobre o vencimento base. A exemplo do que ocorreu no ano passado, nós enviamos, que esse projeto ele entrou na casa, foi divulgado na segunda-feira à noite. Então nós protocolamos na quarta-feira cedo, porque terça-feira foi feriado. Nós protocolamos o ofício número 95 e lá a gente sugeriu uma alteração de redação, Aí a redação ficou igual àquela do ano passado. Ou seja, não precisa de uma portaria para dizer quem vai receber, qual percentual, etc e tal. É a própria lei, Então a gente colocou a sugestão que foi aceita pela casa, que ficou da seguinte maneira: o rateio será proporcional à jornada de trabalho, ao número de meses trabalhados e ao ano letivo vigente e à remuneração. Parágrafo 1º. O rateio será calculado dividindo-se o valor original das sobras do Fundeb pela quantidade de profissionais habilitados a receber, considerando ainda o disposto no caput do artigo 2º. Parágrafo 2º. O valor a ser repassado aos profissionais será pago em depósitos bancários distintos nas mesmas contas bancárias vinculadas à folha de pagamento destes profissionais. Então, esta sugestão
que o sindicato encaminhou à mesa, foi aceito e foi feito assim a alteração na lei. Essa lei foi aprovada por unanimidade referente ao abono do Fundeb 2022. Aí alguns perguntam, e qual é o valor a ser rateado e tudo? Nesse momento não tem como a gente mensurar, nem fazermos uma projeção. Por quê? Nós sabemos que, de acordo com o último extrato, agora do mês de novembro, se tinha lá no saldo de aplicação um pouco mais de 18 milhões de reais. Só que nós não sabemos quanto desse daí pertence à sobra dos 70%, né? Aí então nós sabemos quanto entrou de janeiro até agora, mas não sabemos quanto foi gasto. Então, por esse motivo, nós encaminhamos ao senhor prefeito um ofício solicitando o espelho das folhas de pagamento de janeiro até outubro. Aí sim, então se você tem o valor que foi creditado nas contas, calcula os 70%, e a gente tem acesso ao espelho das folhas de pagamento, você sabe do valor correspondente aos 70%, quanto sobrou menos a despesa dos 10 primeiros meses. Aí sim, aí dá para você fazer uma projeção, né? O fato é que até o segundo quadrimestre, que é agosto, tinha sido creditado nas contas da prefeitura, só do Fundeb, comparando os dois quadrimestres de 2021 com 2022, tinha entrado a mais, um pouco mais de 40%. Então, recurso tem, né? Então, esperamos que saia um rateio bom, né? Que, de acordo com a reunião que teve da comissão com o procurador, a previsão de pagar isso daqui é em dezembro deste ano. Então, nós vamos agora ao segundo projeto, que é projeto de lei número 61/2022, pagamento da diferença do Fundef. Aqui é o tão esperado precatório. Nós já explicamos algumas vezes o precatório de Quixeramobim, ou os precatórios de Quixeramobim, eles são 3 ações ordinárias. Aqui saiu foi a primeira, certo? Então, vou ler aqui a ementa. Dispõe sobre a obrigatoriedade da distribuição aos profissionais do magistério. Aqui ele já muda um pouco, porque esse daqui ele se refere à lei do Fundef. Então, nesse precatório aqui, ele é específico para os profissionais do magistério, ou seja, para os professores. Da Educação Básica Municipal, de recursos relativos à diferença do antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação e Valorização do Magistério, Fundef, decorrente da ação ordinária de número 0056-08.2010.4.01.3400, período de janeiro de 2006 a dezembro de 2006, que tramita na Justiça Federal do Distrito Federal. Aí nós temos aqui, no seu artigo 1º, ele fala sobre, a lei dispõe sobre a obrigatoriedade, e no final ele menciona o período de janeiro de 2006 a dezembro de 2006. Vale ressaltar que sobre esse daqui, o assessor jurídico do SINSEC também apresentou uma sugestão de emenda, porque, no nosso entender, deveria ser acrescido na ação acima, sendo também ordenado o pagamento das diferenças dos anos de 2005 e janeiro e fevereiro de 2007, que são as verbas controversas. 60% de tais valores também serão rateados entre os beneficiados. Aqui, conforme nós divulgamos, né, em programas anteriores, essa ação ela cobra de 2005, 2006 e janeiro e fevereiro de 2007. No entanto, o governo federal só reconheceu a dívida de 2006, de janeiro de 2006 a dezembro de 2006.
E o ano de 2005 e os 2 meses de 2007 entra aqui no que se chama de verbas controversas, ou seja, não reconhecido. Que vai sair, vai, é praticamente certeza. E com essa certeza foi que nós fizemos a proposta de já se colocar na lei. No entanto, essa sugestão aqui, ela foi indeferida pela mesa diretora. Eles argumentaram que o recurso não havia saído ainda e que quando o recurso sair, se envia um novo projeto à Câmara. Então, no parágrafo 1º, ele fala dos 60%, né, do principal. No parágrafo 2º, ele fala que terão direito ao rateio do que trata o caput desse artigo os profissionais do magistério, da educação básica, que estavam em cargo, emprego ou função, integrante da estrutura, quadro ou tabela de servidor do município com vínculo estatutário, seletista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções da rede pública durante o período que ocorrer o repasse menor do Fundef, que se refere o caput desse artigo. Então, aqui no inciso 2º vem os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas escolares, o período exposto nesse artigo. Então, esse precatório aqui é para quem? Para quem trabalhou entre janeiro de 2006 a dezembro de 2006, todos os professores que estejam na ativa, professores que hoje já estão aposentados, professores que na época trabalhavam como temporário, os herdeiros, se porventura o titular tenha falecido, fica para os herdeiros. Então, ele é específico para essa época e contempla esses profissionais que trabalharam no período. Então, no seu parágrafo 3º, ele vai falar do valor a ser pago cada profissional da educação, é proporcional à jornada de trabalho, aos meios de efetivo exercício do magistério na educação básica, no caso de demais profissionais da educação. Fala que não se incorpora, aqui no inciso 2º, que reconhece de natureza indenizatória para todos os efeitos, inclusive de não incidência tributária, portanto, não tem desconto de imposto de renda, não vai ter também desconto para o que prévio, aí, entendeu? Não tem desconto, não se paga tributo desse processo. Parágrafo 4º, os recursos devidos serão distribuídos aos beneficiários, ressalvados as retenções decorrentes aos encargos legais e os descontos admitidos para consignação em folha, sempre a critério dos profissionais da educação. Aí vem o artigo 2º. No artigo 2º, ele fala aqui acerca do pagamento dos honorários advocatícios. Nesse ponto aqui também, nós entendemos até porque está na decisão. Na decisão, a magistrada coloca que ela veta, ela proíbe que desse recurso que foi destinado para esse precatório se tire para pagar advogado, na decisão dela. Então, a gente propôs que fosse retirado esse artigo 2º e o seu parágrafo único, no entanto, não foi aceito, né? Então, nós sabemos que foi apresentada uma decisão lá no momento e tudo, mas a gente sustenta a tese de que não deve ser descontado. E para aí tem algumas implicações, né? Então, eu vou apresentar aqui os valores que foram apresentados no dia. De acordo com o projeto de lei de número 61, a previsão do rateio para ser dividido são de R$ 5.238.913,93. Este seria o valor que, de acordo com a lei que foi aprovada, seria distribuída para os professores da ativa que trabalharam no ano de 2006, de janeiro a dezembro, quem está aposentado, enfim, para esse público aí. No entanto,
a tese defendida pelo Dr. Valdeci é que o 60% deve ser calculado e não sobre a diferença do pagamento, né, depois de retirar o pagamento dos advogados. E sim, primeiro, é que na decisão se diz que não deve pagar dali. Então, na tese do Dr. Valdeci, o valor que foi creditado em fevereiro, segundo o que foi repassado na Câmara, R$ 11.339.640,53. 60% deste valor corresponde a R$ 6.803.734,32. Né? Então, o que foi aprovado, 5.300.000. A nossa tese é que deve ser maior, ou seja, uma diferença de R$ 1.564.870,39. Nós pensamos em solicitar que se retirasse de pauta, no entanto, nós chegamos no entendimento de que, como esse projeto há muito tempo era esperado por todos nós, e já era para ter sido pago, porque esse dinheiro chegou no começo do ano, então nós entendemos que deveria ser aprovado do jeito que estava e posteriormente, ou seja, nós vamos, né, atrás dessa diferença, porque na tese levantada pelo Dr. Valdeci não se deve pagar, até porque está lá na ação. A juíza veta que se pague, né? Então nós agora vamos atrás dessa diferença aí de R$ 1.564.870. Então, recapitulando, no projeto a previsão é de R$ 5.238.903,93. O que foi aprovado, o que nós defendemos, de acordo com o entendimento do Valdeci, o valor deveria ser de R$ 6.803.774,32. Uma diferença de um pouco mais de 1,5 milhão, e isso nós vamos atrás. E sem falar no juro. Que juro? O juro de que se uma coisa tu deixar R$100 na poupança, né? Uma coisa tu deixar R$11 milhões. Esse R$11 milhões ele deve estar aplicado. E mesmo calculando na taxa Selic mensal, que é um pouco mais de 1%, isso daí rende um pouco mais de R$129 mil todo mês. Então, se passou de fevereiro até agora, ainda está lá ainda, então, cada mês 129 mil. Então, seguramente, existe só de juro a ser acrescido aqui mais de R$1 milhão. Então, desse daí, 60% também deve ir para ser rateado entre os profissionais. Então, posteriormente, né, nós vamos ver o desdobramento, mas de todo modo, nós entendemos que, assegurando logo os 5 milhões, e a gente vai atrás dessa diferença aí. Bom, nós agora vamos para o número 3, né, que é o projeto de lei número 62/2022, alteração do vencimento técnico, né, concede alteração no vencimento base do técnico de tecnologia da informação do município de Xerambi, na forma da lei. No seu parágrafo 1º estabelece um valor de R$2.000. A gente parabeniza, né, a categoria que será beneficiada, né. A gente só lamenta que os reajustes, né, eles, uma boa parte dos servidores não tiveram reajuste nesse ano, e um reajuste dado em 11 de novembro, né? Se esse reajuste fosse concedido no começo do ano, o quanto esses servidores não teria sido uma valorização maior, e quanto não teria impactado no seu orçamento, né? O que a gente lamenta. Nós apresentamos desde o início do ano uma proposta de uma campanha salarial com reajuste para as pessoas que ganham acima do mínimo, tendo em vista que quem ganha o mínimo receberam o reajuste, mas só algumas categorias receberam, né? E outras estão recebendo assim de forma esporádica durante o ano. Então seria interessante que esse reajuste fosse sempre concedido no início do ano, que orçamento para isso a prefeitura tem.
O projeto de lei número 63, ele faz uma alteração no artigo 3º da Lei Municipal de número 2804/2016, de 18 de fevereiro de 2016, que passa a vigorar com a seguinte redação: os recursos do incentivo financeiro referente ao Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde, PECAVS, repassados pelo Ministério da Saúde, serão destinados 100% aos funcionários que estiverem em efetivo exercício profissional lotados na vigilância em saúde municipal, composta pelos núcleos de vigilância epidemiológica, endemias, zoonose, vigilância sanitárias, entomologia, dividido de forma igualitária em parcela única, né? Então isso aqui também foi aprovado, que vai impactar positivamente no vencimento desses profissionais. Então nós temos agora aqui uns ofícios, né? Mais uns ofícios que nós encaminhamos ao chefe do Poder Executivo Municipal. Nós pedimos, né, para a comissão, existe uma comissão do precatório do Fundef que foi aprovado em assembleia. Nós solicitamos a folha de pagamento dos meses de janeiro a dezembro de 2006, né? Para quê? Para que a gente possa subsidiar a equipe, para que se possa fazer um estudo acerca do valor, né? A prefeitura vai fazer os seus cálculos, né, com a sua equipe técnica, e a comissão vai fazer um estudo paralelo com base nessa folha, né? Esse ofício foi protocolado no dia 17. O ofício de número 98, que foi protocolado também no mesmo dia, endereçado ao prefeito, pede o extrato da conta para saber de fato quanto rendeu esse 11 milhões e 300 e poucos mil reais que estava em conta desde fevereiro. Quanto é que rendeu até hoje? Porque mais de 100 mil reais por mês, né? Nós pedimos também esse extrato aí. Então, nós agora vamos passar, era para nós ter feito isso em programa anterior, mas nós vamos agora aqui repassar aqui para vocês acerca dos recursos creditados nas contas da Prefeitura de Quixeramobim no mês de outubro do ano em curso. FPM, R$ 4.889.946,08. Fundeb, R$ 8.654.929,82. O Fundo de Saúde e outros, R$ 622.494,15, totalizando R$ 14.167.370,05. Esses dados foram acessados no último dia 17. E do fundo a fundo, R$ 1.994.818,35, totalizando R$ 16.162.188,40, além de outros recursos com pouca transparência, como ICMS, ISS, entre outros, né? Então, isso foi os recursos creditados na conta da Prefeitura referente ao mês de outubro, né? Então, agora nós vamos passar para as nossas notícias sindicais. Lembramos aos servidores filiados que, por conta dos cuidados de prevenção à pandemia da Covid-19, coronavírus, o sindicato estará atendendo de forma agendada via telefone WhatsApp, número 88997233133, de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 14 horas, exceto às terça-feira, que a gente fecha a meio-dia para nós possamos fazer uma organização interna do trabalho da semana, né? E então as pessoas podem ligar para agendar, porque qual a importância do agendamento? É porque faz com que a pessoa não fique esperando em filas, né? Se você agendar de acordo com o agendamento, a gente vai distribuindo para de forma que você chega lá, você ser prontamente atendido, né? Então,
seria essas as nossas notícias sindicais. Aí eu gostaria apenas de enfatizar 2 pontos. O projeto de lei número 60, ele dispõe sobre o abono do Fundeb aos profissionais de educação, né, que estão trabalhando, né, que estão de licença médica, enfim, que estão em folha durante o ano de 2022. Esses profissionais seriam, de acordo com a legislação vigente, seriam todos aqueles que trabalham na escola, né, desde a merendeira, professor, diretor, todos, né, que se enquadram aqui. Já o 61, né, só para dirimir assim, alguma dúvida que pare. Já o 61, ele é exclusivo para professores, para não gerar dúvidas, né, em relação a isso daí. Era muito esperado esse daqui. Nós sabemos que existem os outros, né? Esse daqui foi só o primeiro que está saindo e não saiu completo, né? Esse daqui é específico para professores, aquelas pessoas que trabalharam temporário vão receber também, os que já estão aposentados vão receber também, aposentado, mas que nesse período de janeiro de 2006 a dezembro de 2006 estavam trabalhando, né? Então essas pessoas irão receber. A previsão de pagamento mediante a última reunião que aconteceu da comissão com o Procurador-Geral, estava previsto para ser pago o rateio do Fundeb de 2022 para ser pago em dezembro, né? E o pagamento do precatório, né, do Fundef para ser pago em janeiro. Infelizmente, as 2 audiências que estavam marcadas com o prefeito foram canceladas, né, terminou não acontecendo, para que se discutisse melhor o detalhamento. Nós entendemos que já que esse dinheiro está aí desde o começo do ano, era para ser pago ainda este ano, quase empecilho, né? E já que o público-alvo, né, é específico, durante só um ano, não vai demorar tanto tempo para se fazer quanto o do estado do Ceará, né? Quanto o estado do Ceará, a quantidade de beneficiários, segundo a governadora, são um pouco mais de 50 mil, né? O município não dá para a gente quantificar, mas é um número muito mais resumido de que isso daí. Então, o valor do projeto de lei que foi aprovado é de R$ 5.238.903,93. O que nós defendemos e que nós entendemos que é em conformidade com a lei, R$ 6.803.784,32, uma diferença de um pouco mais de R$ 1,5 milhão, além dos juros, né, do depósito que esse dinheiro ficou rendendo do começo do ano até agora, né? Então, é isso, né, que nós tínhamos para falar no programa de hoje. Agradecendo a todos pela audiência, desejando a todos um excelente final de semana, uma boa semana de trabalho a todos e a todas. E com isso a gente encerra o programa de hoje. Boa tarde.